dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, boa sexta-feira, que bom que você decidiu finalizar a sua semana aqui, ouvindo mais a palavra de Deus, recebendo o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. E como vocês viram, nós vamos falar hoje sobre as nossas guerras espirituais, lutas espirituais, batalhas espirituais que nós temos cada dia mais enfrentado. E muito mais do que saber que nós estamos passando por lutas espirituais, é saber como vencer elas, é saber como guerrear de maneira certa essas guerras espirituais. Então, nessa manhã, eu já quero pedir para tu abrir comigo lá em Efésios 6. Efésios 6, a gente vai ler o 10, 11 e 12, que diz assim: e para terminar, está dizendo: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para vocês ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, autoridades e poderes que dominam completamente o mundo da escuridão. Então aqui está dizendo que sim, nós temos guerras espirituais, nós sim sofremos lutas espirituais e a nossa luta não é contra pessoas. Nós não estamos aqui para lutar contra pessoas, contra seres humanos. Então a primeira dica que eu já quero te dar aqui nesse devocional é: para de lutar contra pessoas. Enquanto nós ficarmos lutando dessa maneira, nós só vamos arrumar confusão para nossa vida, incomodação, dor de cabeça, e ainda nós não vamos resolver. O que nós precisamos entender é que Satanás, ele precisa arrumar alguma maneira de nos tirar do lugar de proteção dele. Ele precisa nos tirar do foco, nos desestabilizar. E como que ele vai fazer isso? Satanás vai usar pessoas, então não é contra elas que nós temos que guerrear. Nós temos que guerrear contra espíritos maus e potestades que agem através das pessoas, contra os dominadores deste mundo. Então existe uma batalha espiritual, sim. E talvez você esteja passando por uma, possa me dizer: Bruna, eu estou passando por uma guerra espiritual tão grande, por uma luta espiritual tão grande. Então tu já entendeu que é espiritual. Então deixa eu te dizer como é que nós vamos fazer para vencer essas guerras. Abre comigo lá, volta um pouquinho antes, Efésios 1. Efésios 1, nós vamos ler o 20 e o 21, que diz assim: que ele usou quando ele ressuscitou e fez com que se assentasse ao lado direito do mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de qualquer título de autoridade que existe no mundo e aquilo que ainda há de vir. Ou seja, aqui está dizendo que o Senhor, que Jesus, está sentado ao lado de Deus, na região celestial. E a Bíblia vai dizer em alguns textos que quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Quando ele morreu, nós morremos com ele, mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então nós também estamos protegidos nas regiões celestiais. E existe aqui um Deus que está acima de qualquer Deus, não existe outro. Uma autoridade que é acima de qualquer autoridade, que é o Senhor Jesus. Então entenda, agora nós habitamos no lugar celestial em Cristo. E é por isso que o diabo quer tanto nos derrubar. É por isso que Satanás quer tanto nos atacar, porque é deste lugar celestial em Cristo que ele quer nos tirar. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando nós estamos no lugar celestial com Cristo, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, ele não consegue nos tocar. Aquilo que está em Deus, o maligno não toca. Então por que ele te perturba tanto? Por que ele te incomoda tanto? Por que ele te ataca tanto? Porque ele quer que tu saia deste lugar de proteção. Tu saindo deste lugar de proteção em Deus, tu fica vulnerável a ele e ele pode fazer o que ele bem quiser. É por isso que ele tenta tanto contra a tua vida. Por que às vezes a gente olha para as pessoas do mundo, como a gente diz, e pensa, parece que a vida dela é mais tranquilo, parece que a vida dele não tem tanto problema, porque para
que Satanás vai querer perturbar alguém que já é dele? Para quê? Já está com ele, já é dele, já faz a vontade dele, já vive para ele. Ele quer atacar as pessoas que estão em Cristo, que estão vivendo essa proteção da região celestial que nós estamos, porque ele sabe que quando ele nos tirar daquele lugar, sim, ele vai poder nos dar uma rasteira, nos dar uma decepção, alguma luta, alguma guerra tão grande que nós vamos nos afastar de Deus. Porque é esse o propósito do diabo. É esse. A Bíblia vai dizer que Satanás ele anda ao derredor. Por quê? Deixa eu te explicar. Ao redor de nós que cremos em Cristo, que temos o Senhor como nosso Salvador, andam os anjos dele. O Senhor coloca os anjos dele ao nosso redor. E Satanás anda ao derredor, por fora ainda, pensa nós, anjos, e ali o diabo. E a Bíblia vai dizer que ele está procurando ao derredor uma oportunidade para te tragar. Uma oportunidade, por isso que a Bíblia diz, não tenteis o maligno. Não dê chance para o maligno. Não dá brecha para ele, porque ele não precisa de uma porta aberta para ele entrar e fazer o que ele quer. Ele precisa apenas de uma brechinha. Não deis vez ao maligno. Então eu quero te dizer primeiramente, para de lutar contra as pessoas. Para de lutar contra as pessoas. Sabe o que Satanás quer? Que tu saia do lugar da bênção. Aquele lugar que tu está na bênção, tem pessoa que tu fala assim, essa pessoa vem para me tirar da bênção mesmo, né? Meu Deus, tem gente, vamos ser sinceros, vamos botar um segredo aqui entre nós. Tem pessoa, parece que ela é enviada para nos tirar da bênção de Deus. Sim, ela é enviada para te tirar da bênção de Deus. Tem problemas que são enviados para te tirar da bênção de Deus. Para te tirar de perto de Deus, para tu duvidar que Deus te ama, para tu duvidar que Deus existe, te afastar do esconderijo do Altíssimo e Satanás poder te tragar. Então eu quero te dizer, se tu tá em Cristo, permaneça, porque aquilo que é de Deus, o maligno não toca. Permaneça nas regiões celestiais. Sim, você vai ter problemas, você vai ter lutas, mas tu não está sozinho. Tu não está guerreando essa guerra sozinho, é o Senhor que guerreia por ti. E aqui está dizendo, onde nós lemos ali, ó, que Cristo reina sobre tudo. Então é certo que tu vai vencer, querido, mas tu não pode desistir. Olha o que diz também ali, ó, em Efésios 2, 5 e 6. Efésios 2, 5 e 6 diz assim, ó. Na verdade, só o 6, tá? Para poder simplificar. Diz assim, ó. Porque estamos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo espiritual. Então, só para confirmar aqui, você reina com o Senhor no mundo espiritual, querido. Ele te escolheu. Não saia deste lugar. E o diabo é o papel dele. É o papel dele te tirar do propósito. E como é que ele vai fazer isso? De que maneira que ele vai fazer isso? Usando pessoas, situações, problemas para te ver desconfortável e se desconfiando do poder de Deus. Será mesmo que Deus existe? Será mesmo que Deus tem o poder para fazer isso que ele disse que vai fazer? E daí tu vai se afastando, saindo do lugar celestial e vai ficando cada vez... É como se Satanás jogasse uma isca. Sabe, ele jogasse uma isca, vou jogar uma isca, e quando ele chegar perto da isca, que é o descontentamento, que é a falta de fé, que é a falta de temor a Deus, que é não querer estar em comunhão com as pessoas, quer querer se isolar, quer querer achar que os problemas é Deus que coloca porque Deus é ruim, é porque as pessoas não me amam, porque Deus realmente é punitivo. Então, Satanás vai lançando a isca, e na hora que tu vai lá e morde a isca, ele te traga. Porque esse é o papel dele. Só que quando nós estamos em Cristo, infelizmente, é um papel cansativo, porque ele só vai se cansar. Ele até vai tentar, mas ele não vai conseguir. Então, não saia do seu lugar de proteção. Deixa que Cristo vai vencer as suas guerras. E eu quero dizer outra coisa que eu gosto sempre de dizer. Presta bem atenção. Para de dar para o diabo um poder que ele não tem. Para de dar para o diabo uma legalidade, um poder que ele não tem. Sabe por que o diabo às vezes é tão grande para algumas pessoas? Porque nós tornamos eles assim. Por que que nós temos tanto medo do diabo se nós entendemos que quem habita em nós, que aquele que habita em nós é que nós estamos no esconderijo daquele que é maior do que qualquer autoridade? Entenda, escuta o que eu vou te dizer, o lugar que o diabo está embaixo dos teus pés. É este o lugar que ele está. Então para de dar poder e força e legalidade para Satanás que ele não tem. Sabe o que ele faz? Eu sempre digo assim, eu digo para minha mãe tem muito medo de barata. E eu digo para ela, mãe, presta atenção, quem é maior, é tu ou a barata?
Por que tanto medo dessa barata? Olha o tamanho dela, olha o teu tamanho. Mas aquela barata, ela tem um poder de convencimento tão grande que ela faz a minha mãe acreditar, por exemplo, que aquela barata é muito maior que ela e que ela vai matar ela. Que ela vai acabar com ela. Sabe, querido, o diabo é uma barata. Pisa em cima dela. Eu tenho nojo do diabo, assim como eu tenho nojo da barata. Só que olha o nosso tamanho, olha o tamanho do diabo. Ele é muito pequeno em vista do tamanho do nosso Deus, daquele que nós temos seguido. Então, se nós realmente entendemos isso, nós não teremos mais medo do diabo. É ele que vai ter medo de ti. Quando tu chegar, quando tu abrir a tua boca, ele vai estremecer. Ele vai se arrepiar todo, porque ele sabe que quem está chegando não é tu, querido. É aquele que habita em ti, e através de ti. Então as guerras e as lutas que tu está passando é para te tirar deste lugar de proteção e para tu morder a isca que ele te tragar. É para te tirar do lugar de proteção. Então eu quero te dizer, tá passando por luta, tá passando por dificuldade? Glorifica. Glorifica. Tá passando por uma situação difícil? Glorifica, tu está incomodando o inferno. Tu está, as pessoas estão me atacando, as pessoas estão falando mal de mim, as pessoas eu estou fazendo tudo que é certo, eu estou buscando a Deus e parece que tudo está dando errado, parece que as guerras se levantaram. Dá glória a Deus. Tu começou a incomodar o inferno, porque tu estava quietinha no teu lugar aí e agora tu conheceu a verdade que te libertou e o diabo se enfureceu, ele vai te incomodar mesmo. Ou tu quer o quê? Que ele ande de mão dada contigo, que ele seja teu amigo? Não, ele quer mesmo te perturbar. Ele quer te perturbar, querido. Então glorifique a Deus e entenda que a Bíblia vai dizer que com um sopro, no final dos tempos, o Senhor vai destruir Satanás. Ele vai destruir com um sopro. Então entenda, essa luta, essa guerra, ela vai acabar. Só basta tu permanecer, não saia do esconderijo do Altíssimo, não saia da presença de Deus. Mas sabe o que acontece com a grande maioria das pessoas? Vem a luta, vem a dificuldade, vem a decepção e ela vai se afastando, um passinho de cada vez, ela vai se afastando de Deus. E quando ela vê, ela já mordeu a isca, Satanás já tragou e fez um estrago enorme na vida dela. Olha só o que a Bíblia vai dizer lá em Efésios 6, vamos voltar para lá? Para a gente continuar aqui e entender como nós vamos vencer essas lutas e essas guerras. Efésios 6, deixa eu abrir com vocês que eu perdeu aqui, achei. Efésios 6, 13. Efésios 6, 13 vai dizer assim, deixa eu achar. Por isso, peguem agora a armadura que Deus dá para vocês. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como centurião. Vistam-se com a couraça da justiça, calcem os sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia da paz e levem sempre a fé como escudo, podendo proteger vocês de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo dá a vocês. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Aqui o Senhor, ele dá 6 direções, 6 caminhos para nós não sairmos deste lugar de proteção. Primeiro eu quero que tu entenda então, porque tem acontecido tantas guerras e tantas lutas. O Senhor está dizendo aqui, revistam-se da armadura de Deus. E olha o que ele está dizendo aqui primeiro, assim, vistam-se da verdade. Coloquem no lombo de vocês, pensem agora num soldado, né? É assim que nós somos, soldados de Cristo, preparados para a batalha. Existe uma batalha, então precisamos nos preparar. Pensa bem, vistam-se, ali dizendo, com o cinturão da verdade. Se envolva, o cinto ele vai ao redor, né? Se envolva com a verdade. Deus é a verdade, se envolva com Deus. Deus, verdade. Diabo, mentira. O diabo vive lançando mentiras
mentiras na tua vida, no teu coração, porque Ele quer te tirar desse lugar de proteção. Então, vista-se, se envolva com Deus, se envolva com a verdade de Deus. Segundo aqui diz, coloque a couraça da justiça, né? É como se fosse aqui a couraça é como se fosse 2 partes de ferro que tinha, que era amarrada do lado com couro, assim. Ela protegia o peito e ela protegia também as costas ali. Então, sabe o que Deus está dizendo aqui para ti também nessa parte? Proteja as suas emoções. Proteja as suas emoções. Não ande sozinho. Procura ajuda de homens e mulheres de Deus. Ninguém vence batalhas sozinho. E aqui está dizendo justiça. A couraça da justiça. A justiça é de Deus. Para de querer fazer justiça com as próprias mãos. Para de lutar contra pessoas. A justiça é de Deus. É Ele quem te justifica. Ele é a tua justiça. Não aceite palavras de mentira e malditas sobre ti, sobre o teu coração. Proteja com o cinturão da verdade e com a couraça da justiça. Depois ele está dizendo assim, ó. Calce os seus pés com as sandálias da paz. Ele está dizendo aqui, ó. Ande testemunhando Jesus, ande, coloque a sandália, caminhe falando de Deus, testemunhe de Cristo, isso vai te proteger. Ande com uma comunidade de fé, ande com pessoas que falem a mesma linguagem que tu, que tenham o mesmo pensamento que tu. Não se acomode, não pare. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, emocionalmente, foi quando eu estava já fazendo também já o devocional aqui para vocês. E sabe qual foi a maneira que eu me protegi? Eu não parei de falar da palavra de Deus. Eu não parei de falar. Porque eu sabia que enquanto eu falava, eu escutava. Enquanto eu fortalecia, eu era fortalecido. Enquanto eu declarava, eu recebia a palavra de Deus. Então, não pare de falar de Deus. Não pare de ter comunhão. Não pare de declarar aquilo que Ele fez na tua vida. Ao invés de tu falar o que está sendo acontecido de ruim na tua vida, comece a declarar tudo de bom que o Senhor já fez para ti. Todas as maravilhas que Ele já fez para ti. E em quarto, ali ele diz assim, ó, coloquem o escudo da fé, o escudo da fé é aquilo que protege, é a sua fé que vai te proteger das batalhas espirituais que tu está passando. Não perca a tua fé. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não pare de ouvir. Não pare de buscar. Não pare de colocar para dentro de ti coisas do céu, coisas do reino, de te alimentar de coisas do céu. Não pare. E depois fala assim, ó, coloque o capacete da salvação, ou seja, proteja a sua mente. É isso que vai te salvar, proteja os seus pensamentos. Tudo começa quando a gente coloca para dentro de nós, é pelos olhos. Proteja o que você tem visto. Proteja o que você tem assistido, o que tem colocado para dentro de ti. O capacete da salvação. O Senhor já te deu o capacete da salvação. Não tire ele e jogue fora. Seja revestido da armadura completa. Sem armadura completa não tem como. Aqui tem um soldado, aqui tem uma soldada. Aí, quem está assistindo tem um soldado de Deus se revestindo essa manhã. Do centurião, da couraça, do capacete, das sandálias, do escudo. E agora o Senhor vai dizer assim, ó, usem a espada do Espírito. Usem a espada do Espírito. Sejam ousados, avancem nessa guerra. Não retrocedam, não tenham medo do gigante. Porque se for pensar, o gigante ele é muito pequeno, querido. Ele é muito pequeno. Abra tua boca e profetiza para esse gigante, para essa luta que tu tem passado. Muito maior é o meu Deus. Para de falar para Deus que você tem problema e comece a dizer para o problema, eu tenho um Deus maior do que este problema. Quando você fala para Deus, Deus fala assim, eu já sei disso, meu filho. Eu já sei de tudo isso que tu está passando, mas eu quero que tu se revista da armadura agora. E declara para o problema quem você é. Você está comigo nas regiões celestiais. Se eu venci o mundo, você também vai vencer, o Senhor está dizendo. Te revista dessa armadura. Te revista. Te encha de Deus. Não saia do teu lugar de proteção. Então, o diabo ele até vai tentar te tirar do esconderijo do Altíssimo, mas se tu estiver revestido, preparado, ele não vai conseguir
mas busque mais, sabe? Te revista, busca, entenda as armadilhas. Entenda, não caia nas armadilhas, seja esperto, querido. Porque se tem uma coisa que o diabo é, a gente não pode negar, ele é esperto. Seja mais esperto que o diabo. Entenda as armadilhas e fala, aqui não, Satanás, aqui tu não vai mexer, aqui tu não vai tocar, tá difícil, tá doendo, tá, mas eu não vou sair do lugar de proteção do meu Senhor Jesus. Eu não vou sair da sombra do poderoso Altíssimo. Eu não vou sair. É na sombra do Altíssimo que eu sou protegida. É na sombra do Altíssimo que eu vou guardada. Você não está nessa guerra sozinho, querido. As guerras, elas vão se levantar contra ti, porque você está no caminho certo. Você decidiu se revestir de Deus e lutar no mundo espiritual. Então, se tem passado por guerras na tua casa, no teu casamento, na tua vida financeira, na tua saúde, abra a boca e profetiza a cura, a restauração. Pai, agora eu sei o meu tamanho, agora eu sei quem eu sou, eu não tenho mais medo do diabo, eu não tenho mais medo de Satanás, é ele que vai estremecer quando eu chegar num lugar, é ele que vai cair quando eu levantar minha boca, quando eu abrir a minha boca, é ele. Eu quero só terminar contando uma experiência para vocês, para não ficar muito longo aqui o nosso devocional. Mas uma vez eu estava num quarto da minha casa orando, eu já contei isso para algumas pessoas, né? E eu estava orando e eu falei, Deus, olha que luta que eu tô passando, o diabo é sujo mesmo. O diabo, Pai, não vai vencer isso. E o Senhor falou para mim, fala isso para ele. Fala isso para ele. Eu já sei de tudo isso. Queridos e queridas, eu abri a minha boca, eu comecei a falar com o diabo. Eu disse para ele, sabe com quem ele tá falando? Eu sou filha do rei, eu sou filha do rei, guardada pelo rei, e aquilo que é do Senhor, é do rei, tu não vai tocar, diabo. Eu comecei a falar com ele, declarar que ele era um derrotado, um perdedor. Comecei a declarar sobre o diabo palavras que ele não tinha poder na minha vida e sobre aquilo que eu estava passando. Eu me revesti da armadura de Deus. O problema é que no meio do caminho nós vamos tirando e vamos ficando vulneráveis às guerras que nos encontram. Qualquer coisa vai nos atingir. Qualquer pedra vai nos machucar. Não deixe isso acontecer. O Senhor te chamou aqui essa manhã para te dar um entendimento do que está acontecendo e te dizer, chega, te levanta, para de te machucar por qualquer pedrinha que bate em ti, te revista da minha armadura e lute essa guerra porque você vai vencer. Você não está sozinho. Amém. Eu tenho certeza que foi o Senhor que te chamou para falar isso essa manhã, porque ontem eu fui pro meu quarto, eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou falar amanhã no devocional. Eu não sei, Pai, me dá uma palavra. Deus falou, fala sobre guerra espiritual, meu povo precisa ouvir, sobre guerras e batalha espiritual. Eu tentei aqui resumir um pouco, né? Eu quero um dia entrar mais profundo, quais são as guerras espirituais que nós lutamos, né? Quais são as guerras espirituais, as lutas espirituais, mas isso é assunto para outro dia. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi importante para ti, escreve aqui nos comentários, eu quero ler. Curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas, manda lá no grupo da família e fala, hoje nós vamos falar sobre guerra espiritual. Seja a boca de Deus e te inscreve neste canal, se tu ainda não é inscrito. Bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira, aqui neste devocional.